dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Tiago, sou colaborador aqui do Núcleo Espírita Segue a Jesus. E antes do comentário de hoje, vamos, como de costume, fazer uma prece inicial, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo por mais um dia de vida, por mais um dia na experiência reencarnatória, agradecendo ao Mestre Jesus, que sempre caminha conosco, que olha por nós, rogando ao Pai, ao Mestre, aos companheiros do plano espiritual maior que trabalham em prol da harmonização do nosso planeta, que nos envolvam, que nos guardem, que nos protejam, que nos deem coragem nestes dias de enfrentamento de mais uma etapa na nossa trajetória de evolução planetária. Que os nossos medos, que as nossas angústias possam ser transformados em sentimentos de esperança, de confiança, em melhores dias. Que a paz do Mestre Jesus, que o amparo do alto estejam sempre conosco, envolvendo-nos o coração e a mente, hoje e sempre. Que assim seja. A lição que me foi confiada a discussão com vocês hoje é a lição 86 do livro Fonte Viva, cujo título é Está Doente? Emmanuel faz um comentário sobre uma passagem de Tiago, capítulo 5, versículo 15, em que ele diz: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. De início, Emmanuel já nos vem dizer que todos nós adoecemos e que o medicamento material ele não é suficiente para o restabelecimento integral do ser. O que Emmanuel quis dizer com esse trecho? Será que estava ele discutindo aqui a eficácia da medicina terrestre, das ciências médicas? Pelo contrário. Nós sabemos, sobretudo nos dias atuais, o quão importante e significativa é a ciência para nós. E relembro aqui uma frase muito oportuna de Allan Kardec que nos diz: se a ciência comprovar algo que a doutrina espírita afirma o contrário, fiquemos com a ciência. A doutrina espírita é uma doutrina filosófica de cunho moral, pautada em 3 aspectos indissociáveis, inafastáveis: a ciência, a filosofia e a religião. E do ponto de vista religioso, nós temos o aspecto moral da doutrina espírita, que é, essencialmente, a moral evangélica deixada por Jesus, a boa nova trazida por Jesus em seu evangelho. Pois bem, o que Emmanuel nos queria dizer em relação a esta passagem? Por que ele afirma a medicina, o medicamento material não é o suficiente para o restabelecimento integral do ser? Porque, nas palavras do companheiro espiritual, mensagem trazida por Chico Xavier, as doenças mais graves, as enfermidades mais difíceis de serem curadas, são as enfermidades do coração. São aquelas ligadas aos aspectos morais do ser. E é verdade que muitas vezes a própria doença física, ela se apresenta como um desdobramento, como um reflexo de muitas das nossas condutas, pensamentos, ações. Emmanuel vai nos falar da ira, da raiva, do rancor. Quantas vezes esses sentimentos menos felizes não nos causam do ponto de vista físico consequências inesperadas? A falta de sono, a ansiedade, o apetite desregulado, a intranquilidade orgânica, tendo como causa manifestações de cunho moral, ira, raiva, rancor,
E a ciência também já nos vem dizer que muitas doenças, as chamadas psicossomáticas, têm refletidas no corpo físico como causa manifestações da nossa mente. Sendo a mente, segundo os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, a sede da individualidade espiritual. O meio de manifestação daquilo que somos, pensamos. A reflexão nos traz esse alerta. De fato, é muito mais difícil para nós curarmos, superarmos, identificarmos às vezes e reconhecermos os males que guardamos em nossa alma. Desvios de conduta, de caráter, de pensamento, que ao longo da nossa existência muitas vezes são esquecidos, são ignorados, mas que são mais importantes até do que as meras manifestações físicas desses males. Nos diz Emmanuel, as chagas mais difíceis de se curar são, de fato, as da alma. Além do exemplo da cólera, da ira, do rancor, e essas reflexões são muito importantes para os dias atuais. Indignação diária contra tudo e contra todos. Nos paralisa muitas vezes a marcha. Não significa que nós devamos ou tenhamos de ser passivos diante do mal, diante da injustiça. Pelo contrário, é preciso que nós nos coloquemos em ação naquilo que nos é possível fazer diante da injustiça, do mal, das desigualdades, sem dúvida alguma. Mas a mera indignação, o mero inconformismo, desacompanhado de ações no bem, ele tende a poluir os nossos pensamentos, a nos trazer uma visão depreciativa do mundo à nossa volta, às vezes nos impondo quadros até de saúde mental fragilizados, como a própria depressão, como a ansiedade, muitas vezes. O não olhar, o não encontrar no mundo razões para uma ação no bem e apenas enxergando no mundo à nossa volta os males que de fato ainda existem. Estamos num mundo de, segundo os ensinamentos doutrinários, de expiação em provas, onde o mal ainda se apresenta de uma forma muito evidente. O mal, a injustiça, a desigualdade, os desmandos, ainda fazem parte das condutas que mais se manifestam na nossa etapa atual evolutiva. Mas apenas nos manifestarmos com a indignação e inconformismo puros e simples, muitas vezes nos trazem a paralisação diante da vida. Nos sequestram o bom ânimo, a vontade de agir. E aqui eu lembro uma passagem da conhecida oração de Francisco de Assis, que onde houver erro, que eu leve a verdade, que onde houver o desespero, que eu leve a esperança, que onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Naquilo que podemos fazer diante do sofrimento à nossa volta, temos um campo de ação para transformar o nosso inconformismo com aquilo que ainda de fato está errado em ações concretas no bem. Emmanuel vai nos dizer que às vezes é muito mais difícil do que a cura de uma enfermidade física o calar, o desculpar, o escutar as pessoas. Eu particularmente tenho muitas dificuldades em relação a isso. Às vezes a gente quer falar muito mais do que nos propomos a escutar. Muitas vezes nós queremos apresentar os nossos pontos de vista, as nossas ideias do mundo, mas esquecemos que o outro interlocutor também tem uma visão a ser considerada do mundo, das coisas à nossa volta.
E esses embates, na falta de desculpa, na escassez do parar para ouvir o outro, nos trazem também uma série de males do ponto de vista da nossa condição moral, que não nos permite dialogar com o outro, que não nos permite a relação com o outro que pensa de forma diferente da nossa. É um desafio dos nossos dias, especialmente dos nossos dias. São dificuldades muitas vezes mais difíceis de serem superadas do que algumas doenças do corpo. São fragilidades morais com as quais nós devemos, sim, nos preocupar. E muito, e muito. Ainda nos afirma o companheiro espiritual: desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei de uso. E lembras-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. E a reflexão aqui, já chegando ao final dos nossos comentários, nos faz olhar para aquilo que nós temos e aquilo que nós somos e queremos ser. Muitas vezes nós transitamos por essa experiência reencarnatória muito mais preocupados com os aspectos materiais dela, com aquilo que temos, com aquilo que possuímos, com aquilo que queremos ter, com as titulações, com os rótulos, nos esquecendo e literalmente esquecendo, porque muitos de nós atravessamos a experiência material, a experiência terrena, dedicando muito pouco tempo à nossa consciência espiritual. E muitos de nós que fazemos isso são aqueles que estão inseridos nas religiões, que muitas vezes tratamos as religiões como uma mera manifestação exterior da fé. Quando, na verdade, o que a fé nos reclama, retomando as palavras iniciais de Tiago, o que a fé nos reclama são obras. O que a fé nos reclama são as ações. A afirmação da fé não necessariamente reflete aquilo que nós guardamos em nossos corações. Por isso a necessidade de olharmos mais profundamente as enfermidades que nos visitam, porque as mais difíceis de serem transformadas, curadas, são aquelas do nosso íntimo, que muitas vezes até nós temos vergonha de admitir estarem elas lá presentes, constantes em nossa vida. Esqueçamos-nos dos aspectos materiais, esqueçamos do que nós precisamos mostrar para os outros. É aquilo que nós somos. Todos nós, a despeito de origem, raça, sexo, cor, idade, retornaremos num dado instante à pátria espiritual e lá nós teremos contato com a nossa consciência. Neste momento, nós teremos um encontro direto com a nossa consciência. O que de fato nós fizemos, quem de fato nós somos. Nas suas considerações finais, Emmanuel nos diz: foge à brutalidade, serve sempre. Se cultivas o ideal superior em todos os teus passos, o Senhor sempre te levantará. Nunca estamos desamparados. Por maiores que sejam as dificuldades e os desafios, especialmente dos dias atuais, não há desamparo do alto. A justiça divina está muito além daquilo que nós conseguimos perceber por nossa restrita visão deste momento da existência. Para tudo há uma razão de ser, e o que nosso planeta, especialmente agora, enfrenta, está relacionado com uma necessidade evolutiva, com uma necessidade de progresso. É o que a doutrina nos diz, e com essas palavras eu encerro o comentário de hoje, fazendo votos que aqueles que se interessarem também leiam a lição 86 do livro Fonte e Viva. Que assim seja, graças a Deus.